Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos as orações subordinadas substantivas. Começaremos retomando o conceito de subordinação visto em aulas anteriores para fixarmos bem o porquê das subordinadas serem sintaticamente dependentes. Aí sim entraremos para valer nas orações subordinadas substantivas e veremos cada uma de suas subdivisões. Vamos à aula? Antes de entrarmos propriamente no conteúdo de orações subordinadas substantivas, vamos dar uma olhadinha na definição de oração subordinada. As orações subordinadas desempenham as funções sintáticas próprias dos substantivos, dos advérbios e dos adjetivos, complementando sintaticamente a oração principal. De forma mais simples, as orações subordinadas são termos da oração. Se estiverem desempenhando as funções típicas do substantivo, serão subordinadas substantivas. Se estiverem desempenhando as funções dos advérbios, serão subordinadas adverbiais. E se estiverem desempenhando as funções sintáticas características dos adjetivos, serão subordinadas adjetivas. As orações subordinadas são termos da oração. Gravem isso. São termos da oração. Agora sim, vamos às substantivas. As subordinadas substantivas são classificadas conforme as funções sintáticas que podem ter na oração principal. Se a oração for sujeito, será subjetiva. Se for predicativo, será predicativa. Se for objeto direto, será objetiva direta. Se for objeto indireto, será objetiva indireta. Se for complemento nominal, será completiva nominal. E se for aposto, será apositiva. O agente da passiva também pode aparecer sob a forma oracional, porém, muitas gramáticas não incluem esta função sintática entre as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são orações que exercem o papel característico dos substantivos. Geralmente, são iniciadas por conjunções integrantes, a conjunção que e a conjunção se, as quais não desempenham nenhuma função sintática na oração, pois são meros conectivos, pessoal. As substantivas também podem ser iniciadas por pronomes indefinidos, quem, quanto, pronomes interrogativos em interrogações indiretas, que, qual, quem, quanto, advérbios interrogativos também em interrogações indiretas, onde, quando, como, porquê, e advérbios de intensidade, quão. Esta lista de exemplos nos ajudará a identificar as subordinadas substantivas e a nos familiarizarmos com elas. Vamos lá. Eu não vi que ele havia pulado o muro. Toda a oração é objeto direto do verbo vi e é introduzida pela conjunção integrante que, sem função sintática. Perguntamos se o livro estava em falta. Novamente, a oração do verbo estava é objeto direto da oração principal do verbo perguntamos e é introduzida pela conjunção integrante se, sem função sintática. Lembre-se de quem o salvou. Dessa vez, a oração substantiva é objetiva indireta, sendo introduzida pelo pronome indefinido quem, que está preposicionado, pois inicia uma oração que é objeto indireto do verbo lembrar. O quem é sujeito do verbo salvou. Ensinarei história a quantos aparecerem no curso. De novo, a oração substantiva é objeto indireto da principal. É introduzida por um pronome indefinido, quantos, que é sujeito do verbo aparecerem. Questionei qual era o motivo da alegria. Objetiva direta, introduzida pelo pronome interrogativo qual, que é predicativo do sujeito. O motivo da alegria era qual. Qual é predicativo do sujeito motivo. Era é verbo de ligação. Os amigos queriam saber onde morávamos. Oração subordinada substantiva objetiva direta introduzida por advérbio interrogativo onde, que é adjunto adverbial de lugar do verbo morávamos. Descobrimos quão surpreendente era o autor. Objetiva direta introduzida por advérbio de intensidade quão,
que é a adjunta adverbial de intensidade do adjetivo surpreendente. Percebam como variadas classes de palavras podem introduzir as orações substantivas e como essas palavras podem desempenhar diferentes funções sintáticas dentro das próprias orações substantivas. Daqui até o final da aula, vamos ver uma a uma as orações substantivas. A oração subordinada substantiva subjetiva exerce a função de sujeito da oração principal, cujo verbo esteja na terceira pessoa do singular. Observação 1. As orações subjetivas não seguem a ordem direta. Na maioria das vezes, o sujeito oracional aparece após o verbo. Parece que o general está furioso. A oração é sujeito do verbo intransitivo parece. Foi combinado que ninguém sairia de casa. A oração é sujeito paciente da locução verbal foi combinado. Quem avisa, amigo é. O período poderia ser escrito em outra ordem. Quem avisa, sujeito, é amigo, predicativo do sujeito. Desconhece-se como, ou quando, onde, ocorreu o crime. Notem que a oração subordinada substantiva subjetiva pode ser sujeito de uma oração na voz passiva sintética, formada pelo pronome apassivador se. É aconselhável que continues no trabalho. A oração é sujeito do verbo de ligação é. Não se sabe quem é o benfeitor. A oração é sujeito paciente do verbo sabe. Verificou-se que os documentos estavam em ordem. De novo, a oração subjetiva é sujeito paciente da voz passiva sintética. Atenção! Cuidado para não fazer confusão. Em ele verificou que os documentos estavam em ordem. Fazendo uma adaptação do último exemplo, a oração sublinhada não é subordinada substantiva subjetiva. O sujeito é ele. A oração sublinhada é subordinada substantiva objetiva direta, ok? A oração subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicativo. O interessante é que o médico concordou. Que o médico concordou, predicativo. Seu temor era que a represa se rompesse. Marcelo foi quem mais ajudou. Quem mais ajudou é predicativo do sujeito Marcelo. A desconfiança é de que ele não apareça. Observação: a partícula expletiva de pode dar ênfase ao predicado. Minha casa é onde me sinto bem. Oração subjetiva introduzida por advérbio de lugar, onde. A oração subordinada substantiva objetiva direta exerce a função de objeto direto. Vamos aos exemplos para fixar bem o conceito. Solicito que tu compareças à gerência, objeto direto do verbo solicito. Perguntei se tudo estava preparado, objeto direto do verbo perguntei. Desconheço quantos cruzaram a fronteira, objeto direto de desconheço. Saberemos quão valentes eles são, objeto direto de saberemos. Perguntamos quando seria a palestra, objeto direto de perguntamos. Último exemplo, rejeitamos, rejeitamos quem? Quem falta com a verdade, objeto direto. A oração subordinada substantiva, objetiva e indireta exerce a função de objeto indireto, portanto, deverá ser preposicionada, ok? O teimoso insistia em que a vizinha fosse multada. Quem insiste, insiste em, verbo transitivo indireto. Ensinamos o conteúdo a quem esteve presente. Alertei-o de que a maré subia. Alertei, verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto é o pronome oblíquo o, e o objeto indireto é a oração substantiva do verbo subia. A oração subordinada substantiva completiva nominal exerce a função de complemento nominal. Maria mantém a crença, substantivo abstrato, crença, de que gatos pretos dão azar. Somos contrários, adjetivo, a que os criminosos sejam soltos. Tínhamos medo, substantivo abstrato, de que o monstro voltasse. Último exemplo, estávamos com a impressão, substantivo abstrato, novamente, de que iria nevar. Observação: a preposição pode ser omitida sem problemas. Estávamos com a impressão que iria nevar, e não necessariamente de que iria nevar, ok?
A oração subordinada substantiva apositiva exerce a função de aposto. Exige uma demonstração de lealdade. Que lutes comigo. Que lutes comigo é aposto de demonstração. Responda-nos uma coisa. Os meninos foram à escola? Aposto de coisa. Só solicito um procedimento. Que faças o exame médico. Aposto de procedimento. Para concluir as substantivas, vejamos a agente da passiva, que normalmente não é listada pelas gramáticas. O ator foi vaiado por quantos estavam no teatro. Por quantos estavam no teatro é agente da locução verbal foi vaiado. O quadro foi levado por quem o comprou. Agente da passiva oracional. Pronto! Essas são as orações substantivas. O passo seguinte será estudar as adverbiais. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!